O exercício, então, que vai ser dado, que vai ser resolvido, é a seguinte situação. Nesse caso, numa avaliação de vibração de mãos e braços, em uma motosserra, foram obtidos os seguintes dados. Operação de corte, 10 metros por segundo ao quadrado. 3 horas de exposição na jornada. Operação de acabamento, 7 metros por segundo ao quadrado. Tempo de exposição na jornada, 2 horas. Continuando o módulo 5, nós vamos fazer agora a resolução do exercício de mãos e braços. Nesse caso, foi feita uma avaliação com o aparelho de vibração numa atividade de motosserra. Essa operação foi dividida em duas partes. A primeira parte foi a operação de corte, onde foi feita a avaliação e se obteve um valor de 10 metros por segundo ao quadrado de aceleração. A outra operação foi de acabamento, feita a avaliação, teve um resultado de 7 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Nesses dois casos, foi feita a aceleração soma e o resultado obtido aqui pelo equipamento é a soma dos 3 eixos. Para a operação de corte, o operador realiza essa atividade durante 3 horas. E para a operação de acabamento, o trabalhador realiza essa atividade durante 2 horas. Então, nesse caso, nós temos 2 valores de aceleração. A primeira coisa que a gente precisa fazer é juntar essas duas acelerações para podermos calcular o valor do harém. Como que a gente faz para juntar essas duas acelerações? A gente vai fazer o cálculo do ARE. O ARE é igual a raiz quadrada da aceleração 1 ao quadrado vezes o tempo exposto nessa aceleração, mais a aceleração 2 ao quadrado vezes o tempo exposto nessa aceleração, dividido pela soma dos 2 tempos. Então, o ARE vai ser igual a raiz quadrada da aceleração da primeira operação, que é a operação de corte, que foi de 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo de operação, que foi de 3 horas, mais a aceleração 2, que foi a operação de acabamento, 7 metros por segundo ao quadrado, elevado ao quadrado, vezes o tempo de operação, que foi de 2 horas, dividido pela soma dos tempos, 2 mais 3, 5. Fazendo os cálculos, nós vamos ter um ARE de 8,92 metros por segundo ao quadrado. O valor que eu preciso obter para comparar com o limite de tolerância que é fornecido no anexo 8 da NR15 é o harém. Para calcular o harém, nós vamos utilizar a fórmula que é o ARE, que eu acabei de calcular, ou o AEQ, vezes o tempo de exposição sobre o tempo total da jornada, que vai ser de 8 horas ou 480 minutos. Quando eu tenho uma exposição aqui em horas, aqui eu vou deixar em horas. Quando eu tenho exposição aqui em minutos, aqui também tem que estar em minutos. Lembrando que esses cálculos que nós estamos fazendo é de acordo com a NHO10 e com o anexo 8 da NR15. Então, como a gente já calculou o ARE, a gente pode calcular o harém. O harém vai ser igual ao ARE que a gente acabou de encontrar para as duas operações, 8,92, vezes o tempo total de exposição. Como ele fica 2 horas na operação de acabamento e 3 horas na operação de corte, o total de exposição na jornada é de 5 horas. Então, o tempo total de exposição na jornada, 5 horas, dividido por 8. Fazendo os cálculos, nós vamos obter um valor de 7,05 metros por segundo ao quadrado. Esse valor encontrado é o que nós vamos comparar com o limite de tolerância do anexo 8 da NR15. O limite fornecido pelo anexo 8 da NR15 é de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse caso, nós podemos perceber que o valor medido de aceleração, de vibração,
foi maior do que o limite de tolerância fornecido pelo anexo 8 da NR15.